E aí, ô Brunet, você começou lá, então, você faliu, deu ruim a empresa lá de turismo, aí como que você se reinventou e até chegar no que você tem hoje? Você tem muita coisa, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma coisa que você falou lá no podcast que eu fui com você lá, no Brunecast, que eu sempre usei meio que uma frase assim, né? Pobre tem que fazer renda extra. E tem mesmo. Só que lá você trouxe esse outro lado, Duda. Todo cara rico que eu conheço tem várias fontes de renda. Ter renda extra não é só coisa de gente pobre, né? Então, se você puder falar um pouco sobre as coisas que você faz, como você chegou a isso, e sobre a importância de ter várias fontes de renda. Claro, vamos lá. Em 2014 eu quebrei, e aí eu tive dois problemas sérios. Um emocional, que foi a depressão e o ataque de pânico. Mas quando eu digo depressão e ataque de pânico, não é isso que o pessoal hoje me escreve na internet, tô depressivo, tô tristinho. Não é tá tristinho, não. É depressivo de achar que vai morrer, de ir pro médico, achar que tá tendo um ataque de coração e ataque de pânico. É diagnosticado com depressão e ataque de pânico e crise de ansiedade, tudo junto. Fora isso, eu estava enfrentando ameaças, porque eu estava devendo muita gente. Fora isso, eu estava enfrentando mais de 30 processos judiciais. Nossa. Fora isso, eu estava enfrentando luz cortada, casa alugada em frente à comunidade que não tinha cortina e passando por... Porque o problema não é essa situação que a gente está acostumado aqui. Eu estava em outra situação e tive que vir para essa. A comparação, de novo, é terrível. Destrói teus sonhos em câmera lenta. E aí eu fiquei mais ou menos uns 9 meses enclausurado, tendo o que eu chamo de uma experiência com Deus. Por quê? Eu fui cristão minha vida toda, mas eu não conhecia Deus de verdade. Isso acontece muito com pessoas que estão dentro da igreja e gostam do ambiente como um clube, mas não conhecem Deus de verdade. Eu era assim. Infelizmente, porque se eu tivesse conhecido Deus de verdade antes, talvez eu não teria passado por muita coisa. Então eu estava tão revoltado com Deus que eu quis ler a Bíblia para provar que a Bíblia estava errada. E eu me dei conta que pela primeira vez eu li a Bíblia de verdade. E foi ali que eu tive essa experiência com Deus de ver, cara, eu nunca segui a Bíblia, por isso que eu estou nessa situação. Eu só dizia que eu era. Foi lendo a Bíblia que eu falei, eu não sigo isso aqui. Eu sigo o que os outros falam. Eu sigo uma religiosidade, eu sigo uma regra humana, mas eu vou domingo lá na igreja. Mas viver isso aqui eu não vivo, não. E aí foi quando eu tomei a decisão de viver o que estava escrito. Não viver pela opinião dos outros, não viver pelo que os outros falam, mas pelo que estava escrito. E então uma voz interior, que a gente diz, né, Deus falou comigo, uma voz interior, falou, o que você tem na mão? A única coisa que eu tinha era um diploma, era um mestrado que eu tinha em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, porque nessa época eu já tinha feito teologia, e depois de teologia eu fiz coaching para desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, 1 ano e meio de mestrado. E aí eu falei, a única coisa que eu tenho é um diploma. Qual é a sua habilidade natural? A voz falou comigo. Eu falei assim, falar em público. Eu sempre falei bem em público. Então é isso que você tem que fazer. Então, eu paguei R$35 num banner de internet. Falei assim, curso para quem precisa se levantar. Tá em dívida? Tudo que eu tava, tá em dívidas. Problemas emocionais? E pá. Eu vou te ensinar a sair disso, que era o que eu tava fazendo para sair. Então eu montei um curso. Que ano isso aí? Isso foi em 2014, 8 de agosto de 2014. Anunciei para 546 amigos que eu tinha no Facebook, 12 dos 546 amigos acreditaram e pagaram o curso. E aí, quando terminou, eu dei 3 dias de curso, fiquei em estado de choque, porque eu nunca tinha falado tanto na vida. Separei tudo assim, porque eu quebrei. Era um curso sobre minhas experiências e como eu estava fazendo para sair. Então, nem tinha saído ainda, né? Mas tava no processo, né? Eu estava pagando as dívidas ainda. Eu já estava melhor emocionalmente, mas ainda estava mal financeiramente. E aí, eu tomei algumas decisões que mudaram minha vida. Primeiro, eu decidi fazer uma coisa só. Cara, isso aqui foi muito importante. Acabou o curso, minha esposa ficava na porta recebendo as pessoas e servindo cafezinho, e eu de terno e gravata para passar credibilidade, dando os 3 dias de aula. Quando acabou, a gente pagou o aluguel da sala, as apostilas que a gente fez, tudo isso. Pedi ajuda a muitos amigos que me ajudaram na época, me dando material de apostila, me ajudando com gráfica. Eu não tinha nem condições para isso, né? Esses amigos são meus amigos até hoje.
porque eu honro muito as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Às vezes, tem um amigo meu que na época eu estava quebrado, ele ia na minha casa levar pó de café e pão com mortadela pra gente comer às 5 horas da tarde junto. Só isso que ele fez. E até hoje, ele tá no meu coração, um dos melhores amigos que eu tenho, só porque, quando eu estava quebrado, o pessoal não queria nem falar comigo, ele levava café e pão com mortadela pra gente comer. Então, um beijo, Bruno. E aí, passando por isso, eu decidi fazer uma coisa só, porque quando acabou esse curso, eu falei pra minha esposa assim, o que sobrou? Ela falou assim, Thiago, senta aí. Pagamos tudo, pagamos as apostilas, né, a impressão das apostilas, pagamos a sala, pagamos tudo e sobrou 10 mil reais. Quando ela falou isso, eu falei assim, descobrimos o nosso negócio. Ela falou, por quê? Eu falei, as pessoas saíram bem, gostaram do curso, eu me senti realizado como um propósito de vida, eu estou treinando pessoas e ainda vai dar dinheiro isso? Aí eu fiquei pensando, se eu treinei 12, deu 10 mil, se eu treinar 120, tem 100 mil, eu preciso pagar minhas dívidas, eu estava devendo milhões nessa época, porque era dívida em dólar de turismo. A gente precisa pagar as dívidas. E aí eu tomei uma segunda decisão, depois de focar, vamos fazer só isso. Tomei uma segunda decisão importantíssima, não vamos gastar com nada. Até não só pagar todas as dívidas, até a gente ter investimento dando o lucro necessário para a gente pagar nossas contas do mês. Então, é importante o pessoal saber disso. De 2014 a 2020, eu não gastei com nada. Thiago, eu vi uma foto sua em 2017 viajando. Alguém pagou para mim. 2017 eu fui para Israel, a agência me deu a viagem. 2018 eu fui para França, me convidaram. Do meu bolso, nada. De 2014 a 2020, nada. Morando de aluguel, com carros simples e tal. Eu comecei, em 2020 eu percebi, pronto, a minha história virou. 2017, eu lancei um livro chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida, que foi um sucesso no Brasil. Ali eu já comecei a perceber que minha história tinha virado. Mas 2020 consolidou. E aí sim eu comecei a viver, então, agora da minha renda. Aí foi diferente. Aí eu mudei meu estilo financeiro. Junto com o curso, eu comecei a criar subprodutos que são as rendas extras. Falei assim, esse primeiro curso, ele era presencial ainda? Presencial Só presencial, ainda. Tá. Aí em 2016 eu entrei na internet com cursos online e fiquei até 2021. Depois de 2022 já voltei com o presencial. Tá. Eu fiquei de 2017 a 2021 só no online, basicamente. Tá. Aí você começou a criar subprodutos. Aí eu tive um professor de inteligência financeira lá no início que me ajudou muito, Roberto Navarro, mandar um beijo para ele. Hoje a gente não está tão próximo, mas eu reconheço muito que você me ajudou lá no início. Ele me deu muitos conselhos. E um dos conselhos que ele me deu foi, se você quer criar um novo dinheiro, você quer comprar uma nova coisa, você tem que fazer um novo dinheiro. Nunca usa o que você já tem. Por exemplo, ou seja, direcionei todas as minhas forças e energia para uma coisa só, disciplina financeira, não gastava nada sem criar, primeiro, minha renda e múltiplas entradas financeiras, e terceiro, generosidade. A gente era generoso com quem não tinha, ou seja, a gente não gastava pra gente, mas a gente ajudava os outros. Janine e eu sempre tivemos como prioridade a generosidade, né? Então, um exemplo hoje, quem trabalha comigo, o Erle, por exemplo, está aqui comigo, e outro pessoal que trabalha comigo, se eu ganho um relógio bom, eu dou um relógio para eles. Porque eu quero que, se eu ganho uma roupa, se eu ganho alguma coisa, se eu faço uma viagem, eu tento levá-los comigo ou mando eles para essa viagem. Eu dou sempre um jeito de quem está perto de mim prosperar junto, ou ter experiência junto. Porque isso é uma marca da generosidade, você querer que as pessoas experimentem o que você está experimentando. Né? E o contrário da generosidade é o egoísmo, é quando você quer viver as coisas sozinho, quando você quer ter só para você. Inclusive é antibíblico o egoísmo, né? É um pecado. Então... Tem até uma frase que você fala, eu acho que é nesse livro aqui, não tenho certeza, que é alguma coisa assim, que a ambição ela é coletiva, mas a ganância é sempre individual. Exatamente. Né? Tipo... Porque a ambição, é nesse livro aí, a ambição é quando você quer fazer para atingir a muitos, ajudar a muitos. A ganância é sempre eu vou ter. Então, por exemplo, quando você entra num negócio ilícito, não é ambição, é ganância. Porque esse negócio ilícito, você não vai... eu vou
roubar aqui, fraudar um imposto e aceitar um suborno, mas é para ajudar muita gente. Você está pensando, vou para Maldivas, irmão, vou sumir com esse dinheiro. Agora, a ambição é a vontade de vencer para o teu projeto dar certo para muitas pessoas. É diferente. Sempre então, pensando em transbordar, né? Sempre. Até porque essa é a graça da vida. Porque o Bill Gates, o Warren Buffett chegam na altura que estão da vida e começam a doar tudo. Porque eles descobriram que a graça da vida está em compartilhar. Só que a gente pode fazer isso sendo fiel no pouco, para Deus nos colocar sobre o muito. Então, a gente já vai praticando isso, porque a graça da vida... Tem uma pesquisa da Universidade de Glasgow que diz eles deram 10 libras para um grupo de pessoas e 10 libras para outro grupo. Nesse grupo A, podia gastar esses 10 libras consigo mesmo. Nesse grupo B, só podia gastar 10 libras com os outros. Compra um livro, compra um pano de prato, compra alguma coisa para alguém, um lanche. E descobriram que 96% das pessoas que estavam felizes estavam no grupo B. As que usaram as 10 libras para ajudar os outros. Então, o segredo de você ser feliz, se sentir completo, é compartilhar. É melhor dar do que receber. Quando a Bíblia fala isso, não está falando só espiritualmente, não. Emocionalmente, você fica mais feliz quando pode dar do que só quando recebe. Boa. Não, e teve várias... Só nesses 10, 15 minutos aqui, teve muita fala interessante, né? Por exemplo, uma que eu anotei aqui, né, que você falou, né, sobre o ser... No pouco também, não precisa estar no muito para fazer o bem. O cara, por exemplo, que você é extremamente grato, que hoje eu comecei o programa aqui fazendo uma reflexão, né? Falando assim, cara, que lá na frente você se orgulha de ter feito muito... Agência limitada, que acho que é 11 horas de podcast. Brincadeira. Calma. Eu sei que você tem mais coisa pra fazer. Até bebeu uma aguinha. Ficou até seca a garganta, né? Ô, pobrecito, vamos pro quadro Top 10 Graça? Vamos sim, Dudu. Então solta aí, vamos ver.